Olá, graça e paz. Vamos para o nosso devocional 6, né? Provérbio 6. Que essa palavra possa tocar no seu coração. Vamos à leitura. O título é Advertência contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Aqui fala muito sobre a questão do compromisso, né? Se você fez o compromisso, acabou, não tem conversa, não tem que olhar de novo, vou ver o que eu vou fazer, não. Tivesse visto antes, tivesse pensado antes, agora que fez o compromisso, vai ter que fazer, né? Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Muitas pessoas reclamam que não tem emprego, mas não vão entregar o currículo. Reclamam que não tem nada para comer dentro de casa. Eu sei que tem situações que realmente não tem como a pessoa trabalhar, e Deus conhece do coração de cada um. Mas aqui fala da pessoa que tem condições de trabalhar, que tem condições de buscar, de fazer, e pela preguiça prefere não ir. Pela preguiça prefere dormir mais um pouco, vira para um lado, vai sempre deixando tudo para depois e no final vira uma bola de neve, né? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Quem não trabalha necessita das coisas e não tem como suprir isso, né? Mas continuando. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. A gente deve tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque muitas das vezes nós temos algumas atitudes que a gente não percebe que está errado e acaba fazendo com que os outros pequem. Por exemplo, tem pessoas que têm essa questão muito da fisionomia, eu sempre tive, de tudo fazer caras e bocas e não sei o quê, e aos poucos eu tenho melhorado isso. Por quê? Muitas das vezes a gente não faz com propósito. Por exemplo, tá passando alguém, você vai lá e olha assim. Às vezes você não faz de propósito, mas mesmo sem ser de propósito, tira o outro da unção, entendeu? Escandaliza a igreja. E a ideia não é essa. A ideia é viver em santidade, em comunhão com os irmãos. E outra coisa, tem assuntos que as pessoas entram, que o que acaba acontecendo? Vai só aumentando fofoca, aí vai emenda fofoca com outra fofoca, no final vira um fofocão, vai dando uma contenda, vai dando uma situação desnecessária. E o que acontece? Planeja sempre o mal, acaba semeando a discórdia. Tem pessoas que você não pode conversar um minuto, você não pode dar um oi, tudo bem, que a pessoa já enfia uma fofoca ali no meio, já enfia falar mal dos outros. Que nós não sejamos assim e que nós saibamos como lidar com pessoas dessa forma. Porque para mim foi muito difícil saber lidar com pessoas assim. E Deus permitiu com que eu vivesse situações para que eu conseguisse passar por isso, né? Que o Senhor permita também que você saiba ter sabedoria. Porque não fofocar com ninguém te caçando pra fofoca é muito fácil. O difícil é tá toda hora um te tentando com fofoca, toda hora vem um e fala uma conversinha fiada, uma contendazinha, e você se manter firme. Então, que você saiba se manter firme no propósito que o Senhor tem para sua vida, que você saiba se manter firme com os princípios cristãos que a Bíblia nos traz, de não semear o mal, de não semear a discórdia, ser uma pessoa que transmite paz, mansidão, benignidade, tranquilidade, em nome de Jesus. Que você seja como o Espírito Santo mesmo, onde você esteja, as pessoas possam sentir a presença do Espírito Santo, aquela paz que excede todo entendimento, aquela tranquilidade. Que você não seja um ser humano atordoado, tumultuado e bagunçado e tudo assim, porque o Senhor não se agrada disso. Nós devemos ter o nosso coração calmo. A palavra do Senhor fala, não andeis ansiosos por
por coisa alguma. Eu falo isso, eu já tive crise de ansiedade, às vezes ainda tenho, e é muito difícil. Tem coisas que a Bíblia nos pede, que é uma luta constante, é como um espinho na carne de Paulo. Mas que nós saibamos quais são os nossos pontos fracos, para que nós saibamos trabalhar eles, né? Continuando. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. A pessoa vai fazendo contenda, vai criando mal, vai fazendo trem aqui, vai fazendo trem ali. Na hora que fede é de com força. Aí não vai ter o que fazer. Não vai ter o que pedir perdão, não vai ter o que fazer nada. E aqui eu acho que aponta muito... Isso é achismo meu, que eu não tenho certeza, não consigo tirar certeza disso. Mas no meu ponto de vista, a interpretação que eu tive aqui é no sentido de, tipo assim, tem pessoas que vão sempre um pouquinho aqui. Por exemplo, vamos supor, tem uma pessoa dentro dessa igreja, tudo a pessoa faz fofoca. Vai em um fofoca, vai no outro fofoca, vai no daquele fofoca. Aí fala mal de um, faz conversa atravessada de um para o outro e no final vira uma bagunça. E quando aqui fala de um golpe será destruído irremediavelmente, no meu ponto de vista, na leitura que eu tive aqui, no discernimento que o Espírito Santo está me dando aqui agora, eu entendo que, vamos supor que essa pessoa que fica nessa igreja fala, e no final alguém desmascara ela, fica muito feio pro lado dela, não vai ter o que ela fazer. Ela pode pedir perdão, ela pode tentar melhorar, mas no fundo todo mundo vai olhar para aquela pessoa como a fofoqueira. Aqui não dá para confiar, aqui não dá para levar a sério, aqui não pode falar nada na frente dela, senão ela fofoca com os outros. Tô errada? Eu acho que não. Então eu acho que nesse ponto aqui tá querendo dizer isso, que tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Essa pessoa é ruim, né? Tem atitudes ruins. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente. Exatamente. A pessoa vai falar, vem com a conversa fiada aqui, vai com outra ali, e no final nunca dá nada. E aí, do nada, repentinamente, como disse aqui, vai vir um golpe. O que vai ser esse golpe? A verdade, vai aparecer a verdade. E ela vai ser destruída de tão jeito, por conta do tamanho da coisa que ela fez, que vai ser difícil dela voltar ao que era antes. Porque o Senhor nos limpa de todo pecado. Quando a gente pede perdão, pro Senhor é como se a gente não tivesse pecado. Só que as consequências ficam. As consequências ficam. Vamos supor que, né, tô namorando, não tô casada, vou lá, cometo o pecado da fornicação. Acaba que eu engravido. Peço perdão a Deus, separo, começo a ter uma vida de santidade. O bebê vai sumir junto? O bebê que tá dentro da minha barriga? Não vai. É a consequência do ato que eu tive. Que nós saibamos ponderar bem as nossas atitudes para que nós não soframos tantas consequências assim. Porque consequências a gente vai ter, porque a gente vive, né? Toda ação tem uma reação. Mas que nós saibamos ter atitudes que edificam o nome do Senhor, que santificam o nome do Senhor, para que assim nós não tenhamos consequências tão grandes, tão devastadoras, que seja difícil de remediar ou, nesse caso, irremediável. Por exemplo, se alguém vem e mata alguém, ela vai ser perdoada daquela pessoa, mas vai ter como voltar à vida da outra? Não. Então a gente tem que ter muita cautela, muita sabedoria do alto, do céu, para saber o que a gente faz da nossa vida, né? Mas continuando no verso 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Muitas das vezes, nesses últimos 7 aqui que fala que são coisas que o Senhor detesta, a maioria das vezes a pessoa tem com tudo isso aí junto, né? Na maioria das vezes, quem tem a língua mentirosa também tem um coração que traça planos perversos, tem pés que se apressam para fazer o mal, é uma testemunha falsa, porque ela vive sempre contando mentira, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. A maioria das vezes a pessoa tem esses 5, né? Então, gente, vamos nos atentar. Vamos ter um olho puro, vamos ter uma língua pura, vamos ter mãos puras que edificam o nome do Senhor. Quando fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é nesse sentido também, de que o nosso corpo foi feito para exaltar o nome do Senhor. Que tudo aquilo que nós possamos fazer, que seja para edificar o nome de quem? Do Senhor. Eu contar mentira vai edificar o nome de quem? Do capeta, porque quem é o pai da mentira? O diabo. Então a gente tem que ter muita consciência disso.
O que eu faço com a minha mão edifica o Senhor? Eu mostrar um dedo do meio, eu estou edificando o Senhor? Não estou. Estou santificando o nome do Senhor? Não estou. Eu bater em alguém com a minha mão? Eu ficar fazendo gestos obscenos para as outras pessoas com a minha mão? Eu estou edificando o nome do Senhor? Não estou. A minha língua, ela foi feita para quê? Para declarar o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor. Aí convém, porque a palavra do Senhor diz que da mesma fonte não sai águas doces e água doce e água amarga. Então não faz sentido você abrir a boca para falar do Senhor, oh glória a Deus, aleluia, e depois tá metendo o ferro no seu irmão, não. Criando contenda dentro da igreja, caçando saber da vida dos outros, só para fazer discórdia. Deus não agrada disso, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo nesse sentido também, de que a gente deve ter o nosso corpo para quê? Para glorificar o nome do Senhor em todas as nossas coisas, que nós possamos ter um coração puro, um coração que deseja bem para o outro, um coração que não seja invejoso, que consegue ver o outro se dando bem e você falar glória a Deus pela vida dele. Às vezes você está passando por um processo difícil, está passando por uma situação complicada, sua vida não está fácil e o outro está prosperando e você vai ficar com inveja? Não vai. Você vai falar glória a Deus pela vida dele, que continue assim. Que no meu momento, na hora que o Senhor entender que é a hora de eu receber, eu vou receber a minha bênção. Entendeu? Vamos continuar. O segundo título do capítulo 6 é Advertências contra o adultério. Meu filho, obedeça aos meus mandamentos, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, até os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Aqui quando fala, pois o mandamento é lâmpada, mandamento se refere à palavra do Senhor. Para nós hoje seria a Bíblia, pois a Bíblia é lâmpada, a Bíblia é luz, a Bíblia é o manual da vida. Se todo mundo, gente, se todo mundo fizesse o que está aqui, ó, nós não ia ter metade desses problemas. Não ia ter guerra, não ia ter nada disso. Muitas pessoas às vezes até questionam, né? Nossa, se Deus existisse, não ia ter tanta tragédia. Tudo que há de ruim no mundo não é porque também é debaixo da permissão do Senhor, mas é por causa do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tudo aquilo que há de ruim é a falta de glória de Deus naquilo. Porque a palavra do Senhor fala que o diabo é o pai da mentira. A palavra fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quando se fala de ladrão, se refere ao diabo. Então o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele mata a sua família, ele mata a sua alegria, ele mata os seus sonhos, ele tenta matar as suas promessas, ele destrói o seu lar, ele destrói a sua vida, ele rouba a sua alegria, ele rouba a sua prosperidade, ele rouba tudo aquilo que há de bom. E quando que o diabo consegue fazer isso? Quando a gente dá legalidade, quando a gente comete pecados. Então, aqui quando fala que a palavra do Senhor é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida, é nesse sentido. Se você tem uma vida baseada na palavra, é muito difícil, irmão, de você ter uma vida ruim. E quando eu falo ruim, não é ruim aos olhos humanos. Porque se purificar, se santificar, abrir mão dos desejos da carne para o mundo é muito ruim, mas para o cristão não. Quando eu falo de ter uma vida ruim, você não vai ter uma vida ruim, é porque você vai ter a paz que excede todo entendimento. Por mais que tudo esteja pegando fogo, você vai falar, mas eu estou debaixo da vontade do Senhor. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. E aí você vai ver a sua vida caminhar. Muitas das vezes você vai passar por adversidade, vai passar por processos e é necessário. Vai ser necessário para que você tenha testemunho que edifique os seus irmãos. Glória a Deus por isso. Mas quando você vive baseado na palavra, você tem uma vida boa, uma paz que excede todo entendimento. Que você possa estar sempre guiado pois o mandamento é lâmpada, que você possa estar sempre guiado, possa estar sempre sendo guiado pela lâmpada do mandamento do Senhor, pela lâmpada que a Bíblia é nas nossas vidas. Continuando no verso 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão.
mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Aqui fala muito sobre a questão do adultério. Mas, gente, se você for parar para pensar, que quando a gente louva o nome de... Quando a gente canta um louvor, a gente está louvando o nome de Deus. Quando a gente, por exemplo, está orando, a gente está falando palavras, né, que glorificam o nome do Senhor, a gente está louvando ao Senhor. Quando a gente está fazendo o contrário, a gente está louvando a quem? A gente está louvando ao inimigo. A gente está adorando o diabo. É pesado isso, é ruim de ouvir, mas é a realidade. Quando você escolhe falar palavrões, quando você escolhe estar sempre sendo uma pessoa que cria contenda, que cria mentira, você está adulterando o Senhor, você está traindo o Senhor. Você está escolhendo servir ao diabo e deixar de servir ao Senhor e se afastar cada vez mais dele. E é tudo muito sedutor, é tudo muito malicioso. E se você não se atenta, se você não vive baseado numa vida devocional, de todos os dias tirar um tempo para orar ao Senhor, de olhar o Senhor, de cuidar do Senhor, de falar assim, Pai, eu tô aqui, eu quero a tua presença, eu quero um relacionamento contigo, você vai se corrompendo de tal forma que você faz assim como aqui dá o exemplo. Assim acontece com quem se deita a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Você vai ter o castigo, você não vai ter a paz que excede todo entendimento. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá sofrimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Resumindo, você está fazendo tudo errado. Você vai fazer tudo errado. Tô dando um exemplo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tô dando um exemplo. A pessoa vai lá e pega e faz tudo errado. Adultera, faz aquela coisa, aquela bagunça. Aí no juízo final quer ir pro céu. Primeiro, que se aqui você não ora, no céu você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê lá? Porque lá a gente vai estar orando, vai estar louvando o nome do Senhor o tempo todo. Então se aqui você não faz isso, lá você nem vai ter o que fazer. E outra coisa, a justiça do Senhor é Jesus Cristo. Quando a gente falou, Deus faz justiça. A justiça do Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado. Glória a Deus por isso. Pela graça que eu tenho o direito de falar da palavra do Senhor e de pedir perdão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Só que se eu vivo uma vida toda errada, quando Jesus voltar, né? Quando for pro juízo final, aí eu vou querer ir pro céu? Aqui fala, nenhum presente, nada que você fala assim, ai Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, já passou a hora. Você teve sua vida toda para fazer isso. E não vá esperando Jesus voltar não, porque pode ser que ele volte para você hoje. Tenha sabedoria, tenha cautela com as coisas que você faz, em nome de Jesus. Que esse livro de provérbios possa ter tocado no seu coração. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo. Te peço se eu posso orar pela sua vida. Pai, te peço que abençoe a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela tenha discernimento, que ela tenha um coração totalmente voltado para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma pessoa voltada à sabedoria que vem do alto, voltada a ter uma sabedoria voltada para o Senhor, que o coração dela seja prostrado na Tua vontade, que tudo que ela faça seja baseado no que é da vontade do Senhor. Pai, eu te agradeço por esse devocional, por essa pessoa ter assistido até aqui esse vídeo. Em nome de Jesus, abençoe a vida dela. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Cristo te ama. Até amanhã.